Olá, pessoal. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um assunto muito importante que muitas pessoas estão me mandando mensagens para saber como é que acontece. E eu resolvi fazer essa live para que possa tirar a dúvida de muitas pessoas, né? E que essas pessoas também possam se beneficiar com essa ferramenta transformadora, que ela também é chamada de medicina do futuro. Então, boa noite a todos vocês que estão aí. Que bom, já vi boa noite, várias boas noites aqui no Instagram. Luciano Santos, boa noite. Tiago, nosso cantor aí, Tiago Oficial. O Jairo Lopes, a Taliba, boa noite, gente. Railson, boa noite, Railson. Que legal, tudo de bom para vocês, tá? Sempre nas lives, por favor, traga papel e algo para escrever, para que a gente possa aprender mais. E a hipnose é um meio em que você vai encontrar. Doutora Amanda, boa noite, doutora Amanda, lá do Rio de Janeiro. Gente, vão se identificando de onde vocês estão falando. Já vi que tem a Amanda lá do Rio de Janeiro. Quem mais? A Cida. Oi, Cida. Dedé. Boa noite, Dedé. Leni. Boa noite. Cláudia Monteiro. Valdiano Cardoso. Vamos à aprendizagem. Isso mesmo, Dedé. Então, vão colocando de onde vocês estão assistindo, a cidade, o estado, para que a gente fique bem familiarizado. Eu sou Silvana Carneiro, para quem não me conhece. Eu sou Master Coach, né? Com formação com o Dr. Dayan Siebra e na Febracis com Paulo Vieira. E também sou hipnóloga condicionativa, tá certo? Então, Cariacica, do Espírito Santo, Luciano. Opa, também sou do Rio de Janeiro, então são dois aí. A Amanda e o Dedé do Rio de Janeiro. Tudo bom, Cida? Quem mais, gente? De onde vocês são? Railson de Sobral. Ok, Railson, muito bem. Então, a gente vai conhecendo Cida. Eu sei, Cida é colega lá do cabeleireiro da Iraides. Nossa amiga Iraides. E Eugênio. Cláudia Monteiro, Vargem Grande do Sul, São Paulo. Seja bem-vinda, Cláudia. Então, gente, eu gostaria que você dissesse o que você entende por hipnose, para que a gente possa, a partir do que você já sabe, a gente possa acrescentar ou esclarecer, tá? Isso é muito interessante, que a gente haja essa troca entre nós, para que você conheça essa ferramenta maravilhosa, transformadora, que eu estou vendo resultado em toda a minha família, e as pessoas com quem, os meus clientes, que passaram a adotar essa ferramenta, que estão vendo a diferença na vida deles e estão trazendo os familiares também e querendo que todos os familiares se beneficiem dessa ferramenta extraordinária, ok? Quem mais? Vamos lá, gente. Aqui no Facebook, quem mais? Quero ouvir o boa noite de vocês no Facebook. No Facebook também. Aqui no Instagram a gente já está recebendo. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Alguém quer começar a dizer o que entende por hipnose? Alguém quer? Eu vou esperar vocês um pouquinho, tá? Para que vocês digam algo, o que vocês entendem.
Que conhecimento você tem dessa ferramenta, se você já fez, se você tem alguma restrição, o que você entende? Pronto, doutora Amanda, odontóloga, mestranda em odontopediatria no Rio, mexe com o subconsciente. Isso mesmo, Amanda, mexe com o subconsciente. A gente vai aprender o que é esse subconsciente, tá? Dedé, eu já assisti uma palestra sobre o assunto. O que você entende, Dedé? Aí, o Rio de Janeiro, o Dedé é igual com a Amandinha, dos dois do Rio. Silveira, oi, Silveira. Diga lá onde você é. O Luciano Santos, eu não entendo nada, ok? A gente vai aprender hoje. Cida, não entendo muito, beleza? A Caio 12, diga de onde você é. Esqueci o nome dele no YouTube. Ok, não entendo. A Silveira diz que não entende. Adoro suas lives. A Caio, obrigada, Caio. Muito bom saber disso. Tá? É maravilhoso. Isso incentiva com que a gente busque mais conhecimentos para compartilhar com vocês. Dedé, exatamente isso que ela falou. Beleza. Então, vamos lá. Gente, a hipnose condicionativa, ela é diferente das outras hipnoses, tá? As outras hipnoses, só hipnose, tá? A condicionativa, ela condiciona. O que é condicionar? Tem uma certa condição. Toda vez que acontecer tal coisa, vai acontecer determinada coisa. Toda vez que acontecer X, vai acontecer Y. Toda vez que acontecer Z, vai acontecer P. Então, a gente condiciona, tá? Todas as vezes que acontecer determinada coisa, vai acontecer isso. Então, Valves, Campinas, São Paulo, que bom. Rondonópolis, Mato Grosso, sou do Brasil. Também sou, a Caio. Moro em São Paulo, Amar. Ilha do Bananal. Muito bem. Ilha do Bananal. Beleza. Show. Então, vamos começar, tá? Sejam todos bem-vindos. Peguem papel e caneta para que a gente possa aprender muito mais, tá? A hipnose, gente, condicionativa, né? Ela é uma hipnose clínica. Então, muitas pessoas, elas acham que hipnose é aquela questão do pêndulo. Compre batom, compre batom, compre batom. Vocês lembram dessa propaganda? Eu lembro muito quando eu era pequena, era adolescente, e tinha essa propaganda com um pêndulo. Compre batom, compre batom. Então, realmente, as propagandas, elas trabalham, elas têm umas técnicas para atingir o seu inconsciente, tá? Por isso que a gente vê a propaganda algumas vezes e vai lá por compra. Por quê? Porque ela atingiu o seu inconsciente, você nem sabe, né? Que foi atingido o seu inconsciente. E aí, é bom a gente ter esse conhecimento para que a gente possa desfrutar mais desse conhecimento, dessa ferramenta maravilhosa que é a hipnose, ok? Então, gente, deixa eu só tirar aqui umas dúvidas do Acaio. E aí, as perguntas, vocês podem ir deixando aí, que depois eu respondo, tá certo? Para que a gente não quebre muito, mas vocês vão jogando as perguntas e eu vou responder todas, tá? Vou responder. Quero fazer um curso de coach, como faço? Curso online. Caio, curso de coach online eu não conheço, né? Nada mais assim. A coach é uma coisa muito pessoal. Busque um curso que seja presencial, tá? Então, as perguntas vocês vão colocando aí. Então, a hipnose condicionativa, ela foi criada na década de 80, a condicionativa, tá?
A hipnose é muito antiga, muito antiga. Agora, a condicionativa, ela foi criada pelo professor Luiz Carlos Crozera, né? Que mora em Jaú, em São Paulo. Tem gente aí de São Paulo, né? Quem conhecer o professor Carlos Crozera em Jaú. Ele foi o criador dessa ferramenta que é a hipnose condicionativa. Essa condicionativa foi criada pelo professor Luiz Carlos Crozera. Então, essa ferramenta, ela é transformadora, tá? Ela ajuda a humanidade e ela trabalha com a mente da pessoa. A nossa mente, gente, ela não é física, né? O nosso cérebro, sim. Se a gente aqui corta a cabeça, dentro, tem o cérebro. O cérebro é físico. A mente não. A mente, ela é energia. A mente é feita de energia. Então, contidos na nossa mente todos os registros mentais. Então, é simplesmente energia, ok? Então, vamos lá. A nossa mente, ela se divide em duas partes, tá? Ela se divide na mente consciente e na mente inconsciente. Na mente consciente, é do jeito que você está aí. Você está me olhando, você está me analisando, você está me criticando, tá? E isso faz parte do consciente. E nós temos um outro lado da mente, né? Outra parte, que ela é o inconsciente. O inconsciente, ele é responsável pelas nossas emoções. Tudo que você sente tem um motivo, tá? Por exemplo, vamos dizer que você vê alguém e você, puxa, não sei por que eu não vou com a cara dessa fulana. Ou então, você não se dá bem muito bem com seu pai, ou não se dá bem com a sua avó. Tudo tem um motivo. E o consciente, vou colocar o consciente essa mão, tá? O inconsciente nós vamos representar por esta outra mão. O consciente, ele tem uma memória de curto prazo, né? Se eu perguntar a você, o que você estava fazendo na terça-feira passada, às 5h30, né? Você pode até ter uma lembrança. Eu acho que eu estava no trabalho. Mas exatamente por causa do horário, você tem uma ideia que estava no trabalho. Mas exatamente o que você estava fazendo, você precisa puxar para tentar lembrar. E muitas vezes não lembra, tá? E isso é o consciente, que ele tem uma memória de curto prazo, tá? Já o inconsciente, gente, ele tem uma memória de longo prazo. E ele é responsável pelas emoções. Inconsciente, responsável pelas emoções. O consciente, ele é responsável de você estar me analisando, me criticando. Isso faz parte do consciente. Ok? Então, gente, a nossa mente, quando a gente está de forma consciente, ela é responsável por tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve e tudo que a gente sente, tanto o sentimento físico como o sentimento de emoção. Apenas 6% fica no seu consciente. 6%, tá? O restante, que é 94%, fica no inconsciente. Então, gente, veja bem. 6% no consciente, 94% no inconsciente. São porcentagens, assim, tremendas a diferença, 6 e 94. O que se conclui com isso? Essa disparidade tão grande de porcentagem. 6 do consciente, 94 do inconsciente.
a gente percebe que a nossa vida, ela está a maior parte no inconsciente. Então, tudo aquilo que eu vejo, estou vendo essa live, estou fazendo a live, vai ficar apenas 6% do meu consciente. Tudo que eu estou vendo, o que vocês estão digitando, o meu sentimento nesse momento, o que eu estou sentindo, que eu estou sentindo calor agora. Isso fica... Gente, é Sobral, tá? Sobral é muito quente, muito quente. Então, eu tô, tá o ar ligado, mas eu tô com calor, já que eu vim com essa blusa de mangas comprida, Sobral muito quente. Então, gente, a gente vê com essa disparidade muito grande de porcentagem que tudo que eu vejo, tudo que eu escuto e tudo que eu sinto nesse momento, apenas 6% vai ficar no meu consciente. E os 94% vão ficar no meu inconsciente, ok? Então, vamos dizer que eu tivesse nesse momento, alguém discordasse de mim e eu me irritasse, por exemplo, isso ficaria no meu inconsciente. Poderia ter consequências numa live seguinte. Todas as vezes que fosse fazer uma live, eu poderia pensar naquele incômodo que eu tive com alguém e aí já ficar sem vontade de fazer a live ou ficar com medo, receosa. Então, tudo que nos acontece de forma que fique no nosso inconsciente, 94%, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto e tudo que eu sinto, né, fica no meu inconsciente. E isso reflete no restante da minha história. Então, a mente, ela começa a guardar... na verdade, o professor Luiz Cruzeira, ele era professor de informática e ele programava a máquina, né, o computador. E ele gostava muito de trabalhar com o ser humano, com a mente. E aí ele diz assim, puxa, se uma máquina, ela pode ser programada, né? É claro que a gente pode programar o ser humano, né? E aí ele começou a fazer as suas pesquisas, começou a fazer os seus testes, e aí ele viu que realmente dava certo. Então, como ele era professor, e os alunos chegavam reclamando, professor, não consigo me concentrar. Professor, não consigo aprender a matéria. Professor. E ele, puxa, eu vou fazer um exercício com esses meus alunos para fazer com que eles aprendam, para eles terem um foco, concentração, que eles consigam assimilar mais rápido os conhecimentos. E assim ele fez. E ele fez a sessão de condicionamento com os alunos e logo na aula seguinte, os alunos começaram a chegar, professor, eu aprendi, professor, eu estou mais concentrado, professor, eu estou mais focado, professor, eu estou sentindo mais facilidade de aprender. Então, o que aconteceu? Ele, tibum, é isso. A gente pode programar a máquina do ser humano. E foi o que ele fez e já esse tempo todo vem estudando, tá? Então, tudo que nos acontece, como eu falei para vocês, que o inconsciente, ele tem uma memória de longo prazo, tá? E desde quando? Que tempo é esse? O tempo que é guardado. Aí, todos os registros mentais que estão na sua mente, no seu inconsciente, é desde a sua concepção. Concepção? Sim. A concepção, aquele momento do ato sexual, no momento íntimo entre o seu papai e a sua mamãe, para conceber você. Desde esse momento até o tempo presente, está guardado no seu inconsciente. Então, vamos ver como é que acontece isso. Por exemplo, os pensamentos da mamãe ou os pensamentos do papai
ou os dois, tá? Mamãe e papai. Se eles pensam negativo, fica no DNA da criança. Fica no DNA da criança. Isso mesmo. Realmente é muito interessante, Amanda. Muito interessante. Quando eu aprendi isso, eu fiquei assim, entusiasmada. Como é que acontece isso? Como é que a gente... Se a gente não tem esse conhecimento, a gente peca, né? Porque na hora que estou num relacionamento sexual, no momento íntimo, para conceber um ser humano, tá naquela fábrica de ser humano, para produzir um ser humano, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, né? Então, por isso que tem pessoas da Bíblia que eram já esperadas antes de serem concebidos, né? Então, os pais, mamãe e papai já esperavam. Então, se já esperavam, eles eram bem-vindos. Então, quando você tem um relacionamento sexual, assim, um caso aconteceu, todos os pensamentos da mamãe no momento do ato sexual até o momento presente, tudo fica no DNA da criança. Então, vamos dizer que a mamãe, que uma mulher esteja num período fértil e ela pense assim, oh meu Deus, se eu engravidar, e aí, como é que eu vou terminar meus estudos? Oh meu Deus, se eu engravidar, como é que eu vou me divertir agora? Com quem eu vou deixar essa criança? E aí vem a tristeza, né? Ou então o marido, o pai do ser humano diz, oh meu Deus do céu, agora que eu estava juntando dinheiro para comprar uma casa, e agora? O que eu vou fazer? E agora gastar, é muito gasto, só de fralda. Oh, isso, gente, todos esses pensamentos, eles ficam, a energia desse pensamento fica no DNA da criança, tá? Então, o nosso pensamento, ele é energia. Ele é energia. Quando a frase bíblica que diz, entra no teu quarto e ora em silêncio. Se eu oro em silêncio, como é que é a minha oração? Minha oração, ela é através do pensamento. Não precisa eu falar. Então, se é através do pensamento, a oração tem poder, vocês já ouviram isso? Só para vocês entenderem, para a gente fazer uma analogia, se a oração ela tem poder e não precisa a gente falar, a oração ela é uma energia, nosso pensamento. E a gente pode co-criar, criar, fazer a coisa acontecer através do nosso pensamento, ok? Então, o que acontece? Acontece que todos esses registros ficam na mente no DNA, né, em todos os registros mentais do DNA da criança, do ser humano. E ela vai carregar isso para o resto da vida. Então, vamos se colocar no papel de criança. Se eu escuto, se eu sinto, tá? Mas é sentimento. Se eu sinto que eu vou participar daquela família, eu, alma, vou participar daquela família, e aí eu já estou sabendo que eu não sou bem-vinda, porque eu vou dar muito trabalho para minha mãe, ou então eu vou dar muito gasto para o meu pai, o sonho dele era uma casa, e eu vou incomodar o meu pai, ou incomodar a minha mãe, que ela gosta de sair, se divertir. Como é que eu, ser humano, que vou entrar naquela família, como é que eu me sinto? Então, eu me sinto incomodada, rejeitada. O nome é esse, rejeitada. E a maior parte dos traumas que eu recebo na clínica são pessoas que têm problemas de rejeição lá na concepção. Concepção, gestação, que às vezes ela não sabe que está grávida, vai descobrir depois. Na gestação, no nascimento, na primeira infância, tá? Então, tudo isso
tudo isso que vocês estão sabendo agora é muito importante para que vocês não façam sexo de qualquer jeito, mas que seja esperada essa criança, né? Que seja planejada, para que essa criança ela cresça de forma saudável, tanto emocionalmente como intelectualmente e espiritualmente também, ok, gente? Então, gente, a hipnose condicionativa, como ela trabalha com o inconsciente e todos os registros mentais estão no inconsciente, a hipnose ela faz uma higienização. Então, como a gente limpa a nossa casa, a gente escova os nossos dentes, a gente lava as nossas roupas, nós também precisamos higienizar o nosso inconsciente. Ok? Precisamos higienizar. E aí, como é que acontece isso? Né? Vocês sabiam que a maior parte das doenças, elas são derivadas de emoções negativas. E essas emoções negativas, como as emoções, quem é que é responsável pelas emoções? O inconsciente. As emoções, quem é o responsável é o inconsciente. Então, se a maior parte das nossas doenças são emocionais e o inconsciente é responsável pelas emoções, nada mais, nada menos, o que nós precisamos fazer? Tirar essas emoções negativas, bloquear. Então, higienizar o nosso inconsciente, tá? Por exemplo, o câncer, gente. O câncer, ele é de cunho emocional, tá? Cunho emocional. Então, você, agora, que sabe, que conhece alguém com câncer, pense agora. Comece a raciocinar. Há 2 anos atrás, o que essa pessoa que está com câncer hoje, o que foi que ela passou há 2 anos? Que momento traumático ela passou? Pode ter sido uma separação de casal, pode ter sido o falecimento de um filho, de um ente querido, mãe, um pai, pode ter sido, quebrou a empresa, ou perdeu um emprego que ela achava que aquele emprego era tudo na vida dela, e foi um trauma muito grande. Então, qualquer coisa que tenha abalado esta pessoa há 2 anos atrás, tá? Então, quem de vocês conhece? Eu conheço uma pessoa que tem câncer que há 2 anos, mais ou menos 2 anos, ela teve algo traumático, né? Houve um acidente na casa dela, houve um incêndio, houve uma doença muito grande, ou então ela soube que o marido estava traindo ela, isso foi traumático, e ela nunca teve coragem de tomar uma decisão na vida dela, e ela vem guardando isso, tá? Então, prestem atenção, se você puder colocar eu, né? Se você conhece essa pessoa que tem câncer e que há 2 anos teve algo traumático na vida dela, ok? Então, gente, a hipnose condicionativa, por que condicionativa? Porque a gente condiciona o que você quer. Por exemplo, perder peso. Se você quer perder peso, Silvana, mas eu não consigo perder peso. Eu não posso ver uma pizza, eu não posso ver, porque eu adoro massa, eu não consigo me livrar da massa. Então, reconheça, eu sou viciado em massa. Então, se você é viciado, isso é um vício e a gente pode te ajudar. Como, Silvana? Muito fácil, com a hipnose condicionativa, ok? Olá, João, seja bem-vindo, eu tô lhe vendo aí, que bom que você tá aí. Então, gente, a hipnose condicionativa condiciona você aquilo que você quer. Por exemplo, se você quer ter foco, concentração, a gente condiciona você ter foco, concentração.
Se você quer se livrar da pizza, eu não quero mais pizza, eu sou louco por pizza, mas eu sei que é ela que me faz sair da dieta. Pronto, vamos lá, condicionar você a não querer mais pizza, tá? Eu adoro macarrão. Eu não posso, eu como macarrão no almoço, como macarrão na janta. Então, a gente vai condicionar você a não querer mais. Todas as vezes que você vê o macarrão, você sentir algo estranho, certo? Então, a gente faz vários condicionamentos para que você deixe o macarrão de lado, se esse é o caso. Ou então, Silvana, eu não consigo lembrar de comer nas horas certas. A gente condiciona você a tal hora comer tal coisa, tal hora comer tal coisa. A gente condiciona, um condicionamento. Toda vez que chegar a tal hora, você vai comer a sua merenda do programa alimentar, tal hora, um lanche do programa alimentar, e assim sucessivamente. Então, gente, as nossas emoções, além do condicionamento, existe a higienização, né? Existem várias ferramentas dentro da hipnose que nos ajuda a muita coisa. Nós podemos trabalhar uma criança de 1 aninho que não entende o que eu falo, a gente pode trabalhar essa criança através da mãe, da energia da mãe, tá? Eu tratei uma criança, nunca a vi pessoalmente, mas eu tratei essa criança, ou melhor, eu fiz a hipnose, vamos dizer assim, eu fiz a hipnose na mãe para que corrigisse, né, um problema psicológico, vamos dizer, emocional na criança. Como assim? A criança, ela tinha 3 para 4 aninhos, e eu só faço hipnose a partir dos 7 anos. Por quê? A partir do que a criança entende o que eu falo. Porque eu vou conversar com a pessoa, o ser humano, o adulto, vou conversar. E uma criança de 2 anos, de 3 anos, ela não entende o que eu digo. E eu posso cuidar dessa criança, tá? Retirar o trauma dela através da mãe. E eu faço com a mãe, para que a mãe o inconsciente dela vá até o filho, ok? Então, como é que acontece isso? Muito fácil. Vamos dizer o exemplo que aconteceu de uma criança de 3, 4 anos que ela não conseguia fazer cocô. Cocô, gente, cocô. Não fazia cocô no vaso sanitário, nem no chão, nem em canto nenhum. Ela só queria fazer na fralda. Então, ela estava condicionada a fazer cocô na fralda. Algo aconteceu que traumatizou essa criança, como, por exemplo, alguma empregada, né? Alguém reclamou, a própria mamãe, o próprio papai, que deram um choque naquela criança por ela fazer cocô na fralda, né? E essa criança ficou traumatizada. E esse trauma fez com que ela ficasse condicionada a só fazer cocô na fralda. Vamos dizer que a mãe, ou a empregada, ou alguém, a vovó, a titia, dissesse, menino, bateu, tu não faz mais cocô no chão, menino, pá, menino. Ou então gritou. Tudo que a criança vê, tudo que a criança ouve e tudo que a criança sente, fica no inconsciente dela. Então, ela viu, ela ouviu e ela sentiu algo que não foi legal e que ela ficou condicionada a fazer cocô somente na fralda. E o que aconteceu? Com 4 aninhos, ela não conseguia fazer de jeito nenhum. E a mãe deixava ela sem fralda 7 dias para ver se ela conseguia. O que acontecia? O cocô ficava endurecido. E quando ela fazia com muito esforço, sangrava e saía sangue. Ou não, sangrava e saía sangue, né, gente? Sangrava e cortava, ela se feria, tá? Então, gente, a ferramenta do coach tem várias, né? Essa é uma delas, a higienização é outra, o condicionamento é outro, e tem outras ferramentas também, certo? Então, assim, os traumas que acontecem na nossa vida, eles podem ser higienizados. Silvana, eu vou esquecer, por exemplo, aconteceu um acidente, eu não sei mais andar de carro, eu tenho medo de andar de carro.
Então, eu vou esquecer o acidente? Não, gente, seria amnésia, né? Você não esquece, você lembra, mas a emoção do medo não tem, certo? Quando você higieniza o seu inconsciente. Então, isso é muito fantástico, é fantástico. Os resultados são tremendos, né? São pouquíssimas sessões, umas 3 sessões. Tem pessoas que com uma sessão já se livra, mas a gente sempre incentiva a fazer as 3 sessões. Para que a primeira seja de forma superficial, né? Quando você vai no inconsciente, a terceira mais profunda, a segunda mais profunda e a terceira mais ainda, certo? Quais são os casos, Silvana, por exemplo, que precisam de mais sessões? Pronto. Os casos que precisam de mais sessões são aqueles casos que mexem com o corpo físico. Por exemplo, câncer, né? Tem um nódulo, o nódulo é maligno, para que aquelas células elas parem de crescer, as células cancerígenas parem de crescer, é necessário mais sessões, certo? E vitiligo eu esqueci o nome. Vitiligo? Vitiligo. Acho que é vitiligo. Pronto, vitiligo. É outra que faz uma ferida, que eu acabei esquecendo o nome. A pessoa fica nervosa e fica com uma ferida, esqueci o nome. Também são mais demorados, né? Porque está no corpo físico. Mas quando é só emocional, é rápido. 3 sessões, você já tem o resultado, tá? Então, a hipnose, gente, ela é usada na educação, ela é usada na psicologia, na odontologia e também nos desportos, tá? Ela é também aplicada nos esportes. Por exemplo, você quer ter mais resistência física, você quer ter motivação para ir para o exercício, você quer ter pegar mais força. Tudo isso a gente trabalha na hipnose, ok? Então, a hipnose... fulano, Silvana, eu tô doida que meu filho goste de estudar. Aí eu pergunto, você quer que seu filho goste de estudar, mas ele quer gostar de estudar? Porque a hipnose, ela não mexe no seu livre-arbítrio, tá? Ela não mexe no seu livre-arbítrio. Se eu hipnotizar alguém, disser, olha, pega uma arma e vai matar alguém, a pessoa não faz. Ela acorda imediatamente. Por quê? Porque não faz parte do valor dela. Não é o que ela quer. Então, ninguém mexe no livre-arbítrio de uma pessoa. Deus colocou o livre-arbítrio e só ela que decide o que quer, tá bom? Então, para isso, precisa a pessoa querer. Então, antes de fazer a hipnose, a sessão, dado uma ficha clínica que a gente manda por e-mail, para que a pessoa responda todas aquelas perguntas, para ela ter a ciência, a consciência de que realmente ela quer determinada coisa. E o que ela vai ganhar com aquela coisa eliminada da vida dela. Ok, gente? Então, a hipnose, ela trabalha com medo, com abuso, com rejeição, com violência, com insegurança, com escolha do sexo, tentativa de aborto, prazeres. Tudo isso fica gravado na mente do ser humano, né? No inconsciente, o medo. Por exemplo, eu queria que meu filho fosse mulher. E aí, quando eu fui fazer o exame, era um homem. Então, o feto, ele sente essa rejeição do pai, da mãe ou do avô, que queria que o filho fosse de determinado sexo. E isso também influencia na vida da criança. E ela passa a ter alguns gestos, alguns comportamentos diferentes do sexo dela, tá? Isso é muito importante você saber, para que você, quando for
pensar, ter um relacionamento íntimo com alguém, essa criança, ela seja planejada, seja querida por você, independente do sexo, tá bom? Então, gente, todas as cargas genéticas também herdadas pelo pai, eu sou tão zangada, sou igual ao meu pai. Então, essa carga genética na hipnose, a gente também pode retirar a carga genética do seu pai. Eu sou muito zangada, sou igual ao meu pai, estou muito irritada. Isso também é retirado na hipnose, tá bom? Então, a mente, ela está no comando da matéria, no comando do corpo físico. O corpo físico obedece o que sua mente transmite para ele. Então, se você tem controle sobre a sua mente, se você tira as coisas ruins da sua mente, deixa só coisas boas, então imagina o que acontece no seu corpo, né? Imagina, tudo de bom vai para o seu corpo. E a hipnose condicionativa também ela é preventiva. Uau, preventiva, sim. Ela é preventiva. Como assim? Previne doenças. Por exemplo, você teve uma morte, né? Alguém faleceu. Gente, aqui em Sobral está tendo tanto caso de mortes, né? Gente, pessoas conhecidas minhas, e faleceu alguém e você ficou com aquela dor, né? Claro que a gente tem um tempo para o luto, mas quem determina o luto é você. Eu quero ficar de luto 3 meses, quero ficar de luto 6 meses, quero ficar de luto 1 ano. Gente, passou de 1 ano, já não tá legal, tá? Porque já passou, né? É muito tempo, são 365 dias para você já absorver aquele luto, sofrer, chorar, né? Ficar quietinho no seu canto, resguardado. É muito tempo. Se você está passando de 1 ano, algo não está legal com você. Você precisa procurar ajuda, tá? Para que não caia uma depressão. E aí as consequências são muito maiores. Então, a hipnose condicionativa, ela previne doenças, tá? Então, no caso de morte, você teve uma separação, você teve um acidente, você ficou com medo de dirigir, né? Eu tenho uma cliente que passou 18 anos, gente, sem dirigir, né? Em 2 sessões de hipnose, quando estava na segunda, ela já começou ela foi tirar uma carteira nova, né? Porque depois de 18 anos estava vencida dela. Foi tirar a carteira de novo, né? Foi aprender a fazer tudo que uma pessoa começa a fazer para tirar a habilitação, né? Todos os exames. E aí já dirige. Então, gente, é maravilhoso, sabe? É fantástico isso, é fantástico. O valor, ele é inestimável. Então, se você tem queixas do seu papai, da sua mamãe, você tem queixa de um colega que enganou você, um namorado que lhe traiu e você fica com essa mágoa, as mágoas, elas nos fazem mal. E se você não consegue perdoar conscientemente, procure ajuda para que o seu inconsciente possa dar esse perdão, né? Então, quando o inconsciente, que é a maior parte da nossa mente, que é 94%, consegue perdoar, o inconsciente, que é só 6%, diz sim, tá certo, tá? Então, é importante também, se você tem alguma mágoa de qualquer pessoa, você precisa higienizar esse seu inconsciente para que você viva livre, para que você viva liberto, para que você seja salvo. Na verdade, é uma liberdade, né? Quando você tem algum inimigo, você pensa nele, você dorme pensando nele, você acorda pensando nele, quando pensa numa festa, fulano vai, eu não vou para a festa. Então, você é escravo dessa pessoa. Então, busque ajuda, tá? Busque ajuda e previna doenças que você nem sabe que vai ter, né?
Eu soube que uma pessoa muito importante aqui, muito conhecida da sociedade, aqui em Sobral, descobriu que tinha câncer, né? Um jovem. E eu fiquei, meu Deus, né? Tão jovem, pouca idade. E isso, a gente pode ajudar essas pessoas, né? Pode ajudar a retirar tudo que está incomodando ele ou que incomodou um dia. Certo, gente? Então, quando a gente sente, né, e o nosso inconsciente, ele é responsável pelas emoções, tudo aquilo que você sente, você vibra, tá? Você vibra. Então, a vibração, ela tem uma força, a vibração. E essa vibração, você tem que ter cuidado. Poxa, se eu vibro, estou vibrando o quê? Estou vibrando coisas boas? Estou vibrando coisas ruins? O que eu estou vibrando, né? E aí você precisa ter cuidado. Puxa, eu tento vibrar coisas boas, mas eu não consigo. Se você não consegue, pede ajuda à hipnose condicionativa. Ok, gente? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre esse nosso assunto? Quem tem dúvida, coloca aí. Deixa eu ver se vocês deixaram alguma pergunta aqui. Michele Souza, boa noite. Que legal, boa noite, Michele. Então, gente, parece que vocês não têm nenhuma dúvida, né? Não tem dúvida nenhuma. Então, se vocês não têm dúvida, gente, eu vou deixar meu telefone, então anotem aí. Meu telefone é 9988, código de Sobral, tá? 88, o código de Sobral, 999-515151, certo? Coloquem suas dúvidas, para que a gente possa retirar as dúvidas, se alguém tiver, tá? Medo de falar em público pode ser resolvido com a hipnose, mas é claro, Graça, claro. Se a pessoa tem medo de falar em público, é porque tem um trauma aí no inconsciente. E a gente vai lá na causa do trauma e retira, tá certo? Gente, tá aí o meu contato, 9988, código de Sobral, né? A gente tá falando, eu tô falando de Sobral, Ceará, interior do Ceará. E, Graça, tem, por exemplo, se alguém com alguns anos de idade, deixa eu ver, 9 anos de idade, recebeu uma crítica muito grande de alguém, ou do professor, ou da mãe, que a mãe diz assim, cala a boca, menino, na frente de todo mundo, cala a boca, menino, tu só fala besteira, te cala. Então, isso, tudo que a criança de 9 aninhos, tudo que ela viu, tudo que ela ouviu e tudo que ela sentiu, fica no inconsciente. Você pode até dizer, mas eu não lembro disso. Não lembra porque o seu consciente não lembra. Mas o seu inconsciente lembra sim, tá? O seu inconsciente, ele lembra. E tá aí gravado na sua memória, tá certo? Deixa eu ver, colocar aqui o telefone, 88 999 51 51 certo? Então, gente, é isso aí, tá? Mais alguma dúvida? Beleza, Graça? Tá aí o telefone, tá? 999-5151. Parece que não tem mais perguntas, né? Não tem mais. Então, gente, muito obrigada, tá? Pela atenção de vocês. Obrigada, Heitor. Heitor lá de Fortaleza. Muito bem, Heitorzinho, meu filho. Heitor Aragão. Bom demais. Obrigada. Então, se vocês não têm dúvidas, e se tiverem dúvidas, depois surgir dúvidas, gente, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu terei o maior prazer de tirar, tá certo? De poder ajudar você, ok? Beijo no coração, gente. E até mais.